interessante que nós só usamos cerca de 10% do nosso cérebro e nós só percebemos cerca de 0,1% da realidade. Isto faz com que tenhamos muito pouca produtividade. Então, para começarmos a ser mais produtivos do ponto de vista do corpo mental, nós temos primeiro que decidir qual é o resultado que nós queremos obter antes de começarmos a fazer modificações para sermos mais produtivos. Portanto, podemos anotar num caderno ideias. Eu aconselho-vos a comprar um caderno, portanto, a serem um bocadinho old-fashioned, antiquados, e terem um caderno mesmo a sério daqueles dos papelinhos e não ser só no telemóvel ou ser só no computador. Temos que eliminar aquelas questões que são mais triviais para evitarmos o desperdício do nosso tempo. Temos que aprender a ignorar. Há coisas que nós não vamos saber, não vamos decidir, não podemos fazer naquele momento, e focarmos-nos nas coisas importantes. Portanto, a lógica aqui é que nós possamos evitar as urgências. As urgências são aquelas que nos consomem tempo e diminuem a nossa eficácia. Para nós sermos mais produtivos do ponto de vista mental, há uma regra que é básica e que todos os empresários de sucesso conhecem, que é a regra do 80-20. Ou seja, qual é o 20% de trabalho que eu posso ter que me vai render 80% de resultados? Esta regra foi descrita no século XIX por um senhor italiano, que ele fez uma observação que portanto, ele tinha uma propriedade, tinha uma quinta, e ele chegou à conclusão de que 20% das vagens é que davam 80% das ervilhas. E, portanto, com isto ele fez um pressuposto económico, tendo ido estudar a população com maior riqueza italiana, e chegou à conclusão de que 20% da população detinha 80% da riqueza. Portanto, esta regra significa que eu tenho claramente que definir quais são os 20% do meu trabalho que me vão render muito resultado, e são nesses 20% que eu então tenho que me focar. Portanto, esta é a lógica de utilizarmos bem o nosso tempo. E devemos tratar o nosso tempo como se fosse dinheiro, embora eu queria desmistificar aqui uma frase. Esta frase foi descrita por Benjamin Franklin, como sabem. Ele disse que time is money, e a partir desta frase é que nós criamos o caos na nossa cabeça de que não podemos descansar. Porque nós, quando estamos a descansar, estamos a desperdiçar tempo, e se estamos a desperdiçar tempo, estamos a desperdiçar dinheiro. Portanto, a lógica do time is money, que é aplicada à produtividade e foi muito importante para a Revolução Industrial e para tudo aquilo que se seguiu a seguir, mas neste sentido nós vamos ter que desformatar um pouquinho isto, porque o tempo não existe. Eu vou entrar na física e sabem, quem me conhece sabe que eu gosto muito de metafísica, mas na realidade o tempo não existe no sentido em que eu tenho um tempo que é um tempo vertical, que é o tempo da cronologia, que é o tempo da idade, que é a minha idade, a minha data de nascimento, os acontecimentos da minha vida, e depois eu consigo ter um tempo horizontal. O que é que isto significa? Que eu posso estar com alguém que eu goste e posso estar um dia e esse dia ser muito significativo e pareceu-me um mês. Então nós vamos ter que agora, como estamos em casa, como temos que nos redefinir nesta estrutura que estamos a viver, então nós agora precisamos de um tempo vertical. Significa que temos que ser altamente eficazes na nossa gestão de tempo. Também devemos, para ser muito eficaz, encontrar o pico da produtividade, ou seja, qual é a parte do dia em que eu faço melhor o meu trabalho e que estou com mais motivação. Portanto, se eu tenho filhos e tenho que gerir telescola, então se calhar eu tenho de aproveitar o tempo que os meus filhos estejam na escola para eu poder ir gerir tarefas do meu trabalho. E isto deve ser dividido com as pessoas que vivem connosco. Também sabemos que temos que bloquear as distrações, portanto,
colocar o telemóvel em modo avião, colocar o telemóvel na gaveta, no armário. Há aplicativos que ajudam a deixar o telemóvel de lado para que nos possamos distrair menos, e esta é uma das técnicas que eu acho ótima para aumentar a produtividade e a eficácia, que se chama a técnica Pomodoro. Basicamente o que diz é que eu vou selecionar uma tarefa determinada e eu vou executar essa tarefa durante 25 a 30 minutos, com relógio, com tempo, com temporizador. E depois eu vou descansar 5 minutos e eu, nesses 5 minutos, posso ir ao telemóvel, posso ir beber um copo de água, posso ir à casa de banho. Depois eu vou acabar a minha tarefa dependendo do tamanho da tarefa com determinados blocos. E depois de determinados blocos, então eu posso fazer um bloco de 15 a 30 minutos para verificar o que é que correu bem, o que é que correu mal e renovar a próxima tarefa. Esta é uma técnica interessante que eu penso que poderão utilizar, porque faz com que não nos estejamos a levantar para ir buscar um copo de água, para ir à casa de banho, mas só no tempo em que sabemos que o podemos fazer. Claro que este de pare e vá fazer outra coisa, vá à varanda, respire fundo, porque muitas vezes estamos, de facto, com pouca produtividade e então mais vale parar, deixar de insistir e respirar um bocadinho. Como não podemos sair de casa, não podemos, quando estamos no nosso trabalho, vamos falar com um colega, aqui temos que nos limitar àquilo que temos. Também é muito importante dividir a semana em blocos de tempo. O que é que isto significa? Que eu tenho que levantar o tipo de atividade que eu preciso de fazer, tanto pessoal como profissional, e agrupar em horários e dias específicos. Se eventualmente estiverem a precisar de muito foco e estiverem muito irritados, uma das técnicas também é tomarem um banho frio, meterem-se dentro da banheira, porem água bem gelada, que normalmente isso costuma resultar muito bem. Outra técnica muito interessante é esvaziar a cabeça. O que é isto, esvaziar a cabeça? É impossível, já falei na palestra, bem, não sei em que palestra que eu já falei, que nós temos um monkey mind. O monkey mind ou quer dizer que nós temos uma cabeça que é como um macaco e está sempre a saltar de pensamento em pensamento. Nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia e, portanto, é muito importante quando nós conseguimos esvaziar o mais possível isto. E qual é uma das técnicas para fazer isto? É escrevermos tudo aquilo que nos está a aparecer na nossa cabeça num papel, colocando então as tarefas que precisamos de fazer, todas as tarefas que precisamos de fazer, e isto vai dar-nos uma sensação de alívio em relação à quantidade de coisas que temos que fazer. E também é muito importante fazermos uma lista daquilo que não queremos fazer, ou seja, eu devo fazer uma lista dos vícios e dos hábitos que mais me atrapalham, aqueles que me roubam mais a atenção, que eu já sei que são essas coisas que eu não vou fazer. Ou seja, se eu me distraio quando estou com o telemóvel na minha escrivaninha, eu tenho de tirar o telemóvel na escrivaninha. Se eu me distraio porque alguém me interrompe, tenho que deixar um papel na porta do meu escritório para não ser interrompida nesse momento em que eu estou a precisar de trabalhar. E depois, isto é muito importante, é o ler mais tarde. O que é que isto quer dizer? Nós hoje somos completamente bombardeados com informação. Eu hoje li uma das anedotas que eu li enquanto estava a fazer a pesquisa para a palestra, foi que o meu telemóvel tem tanta informação do coronavírus que não sei como é que ainda não está infectado, ou seja, porque realmente nós somos completamente bombardeados com informação. Então nós precisamos de ter tempo específico para ler coisas novas. Há aplicações que ajudam a guardar as páginas que vos interessam e então numa hora considerada uma hora morta, pode ser quando vão à casa de banho ou quando vocês entenderem, é que devem ler essa informação e não no horário preciso em que precisam de estar com a mente focada. Outra técnica muito interessante é a técnica dos auscultadores. Mesmo que não estejam a ouvir nada com os auscultadores, coloquem os auscultadores para que a família que esteja a viver com vocês, neste caso que estamos confinados em casa, saibam que estão a trabalhar, que estão numa determinada tarefa. Portanto, é quase como o Not Disturb Me.
A música é sempre muito importante para a parte do foco, ouvir música ambiente, passarinhos, música de mar, para quem gosta de mar, ou música de rio, música de chuva, sem dúvida que nos torna mais atentos e mais empenhados, mas também existem algumas músicas que estão feitas para nos ajudar a ter foco, como por exemplo a música de 432 Hz, portanto vocês colocam nas plataformas musicais 432 Hz Music e vai-vos dar uma música que é de facto revolucionária na forma como interfere no nosso chakra cardíaco e, portanto, causa-nos uma sensação de muito bem-estar, e a música de 10.000 Hz, que é considerada uma música, portanto, não é música, é um apito, não é? Já é uma frequência muito alta em termos musicais, mas de facto para a parte do foco mental é muito interessante, ou para quando não conseguem dormir, portanto aconselho a que ouçam estes dois tipos de música.